Olá, galera, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. Hoje a aula é sobre mentalidade financeira. Ele é entender o que impede da gente avançar, da gente prosperar em termos financeiros, tá? Então, a ideia aqui é identificar e tentar explicar também os principais comportamentos que acabam sabotando as nossas vidas financeiras, né? Então, o principal é a questão de consumismo, de comparação e de imediatismo. Então, você realmente querer algo na hora, sendo que se você esperasse, provavelmente você teria feito um negócio melhor. E também falar bastante de um dos principais questões de consumismo e imediatismo que estão rolando hoje em dia, que são as bets, né, as casas de apostas. Isso aí então, é um grande problema, está tirando muito dinheiro de muita gente, e a gente tem que conversar sobre isso, né? Então, a introdução que eu quis colocar aqui, primeiro, é que a maioria dos problemas, lógico, tem problema de falta de dinheiro, mas ele não começa exatamente na falta de dinheiro, e sim em comportamentos que a gente faz que, com o tempo, vão levar à falta de dinheiro, entendeu? Então, esses comportamentos são compras por impulso, viver se comparando com os outros para ir comprando mais coisas, buscando recompensas imediatas. Então, pô, tive um dia difícil hoje, vou parar na padaria e comprar um salgado ou um doce, sendo que você não precisava, vai fazer mal para sua saúde, mas também vai fazer mal para o seu bolso, né? E aí eu coloquei esse gráfico aqui, não importa muito o que está escrito em inglês, é mais para a gente deixar uma mensagem clara aqui, que é o seguinte, a parte em azul, essa linha de cima aí, é o quanto você ganha de dinheiro, e a parte em vermelho é o quanto você gasta. Esse gráfico estaria representando o ideal. Então, o que, que ele está mostrando? Que ao longo do tempo, você vai gerando uma gordura, que é essa barra azulzona aí, na diferença enquanto você ganha e quanto você está gastando. Então, você ganha R$ 1.000, está gastando 500, está gastando 800. Você está deixando uma gordurinha que ao longo do tempo isso aí vai aumentando proporcionalmente e você vai ficando mais saudável financeiramente falando. E aí a ideia dessa aula de hoje é tentar entender como que a gente consegue alcançar esse gráfico, né? Então, eliminar alguns comportamentos que sabotam a gente, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? O primeiro que eu já tinha comentado é o consumismo. Então, é comprar por impulso, por emoção, promoção, ou até por status, né? Ele é perigoso porque você, às vezes, até acaba comprando pouca coisa, pequenos gastos, mas que no final do mês ele acaba se agregando, no final do mês, no final do ano, se agregando e minando e tirando essa sua capacidade de conseguir guardar, de conseguir investir depois e de conseguir parar de ter essa sensação que sempre falta dinheiro, entendeu? E aí, alguns exemplos é o que eu tinha até comentado, né? Então, comprar um lanche, uma comida com mais frequência, sendo que você poderia se planejar melhor, levar uma marmita, ou já preparar uma comidinha, um lanchinho mais simples, aquisição frequente de roupas, porque está em promoção, ou algo que está em promoção, né? Não existe promoção maior do que você não comprar, né? Promoção de 100%, você não gasta nenhum dinheiro. E também a parcela, né? O problema da parcela é que, às vezes, a parcela sem juros ela até pode ser boa, mas você acaba cavando um buraco que depois fica difícil sair. Todo cartão que entra, ele já entra gigante, já entra com valor super alto. E aí, para você sair disso aí, vai demorar uns 12, 24 meses de parcela. Você nunca vai acabar, e você tem que parcelar mais alguma coisa, porque o dinheiro do mês já está reservado para pagar essa parcela, e aí, aí já era. Então, a ideia é que a gente não parcele nada, porque já é uma dívida, tentar evitar isso ao máximo e evitar esses exemplos de consumismo, né? E aí, ó, o exemplo com número, né, para a gente ter uma noção de quanto que isso daria de dinheiro, se você está gastando R$ 20 um lanche, uma comida, 3 vezes por semana, já dá R$ 60 por semana, dá R$ 240 por mês, já dá quase R$ 3.000 no ano. Pode ser que o seu caso não seja R$ 20, pode ser 5, 10, pode ser mais. Mas você vê o quanto de dinheiro que já está saindo de um simples lanchinho, de uma coisa que você fala, é nada, R$ 10, R$ 5, sim, não vai ter importância, mas no fundo, e ao longo do tempo, ele vai tendo importância. A parte de comparação, então você tomar cuidado para não ficar medindo a sua vida com a dos outros, isso é horrível.
principalmente nas redes sociais, né? Então a gente tenta olhar o que o outro está fazendo e falar, meu, se ele pode, eu também posso, tentar ficar parecido com ele de alguma forma. E isso leva a decisões de consumos que você quer manter alguma coisa, você está gastando dinheiro para mostrar para alguém que você tem, mas não faz muito sentido isso. No final, você só está se enchendo de dívida, provavelmente, e não tendo dinheiro para nada, sempre ferrado, para tentar mostrar algo para alguém. Melhor não. E, por fim, o imediatismo que eu coloquei aqui, que seria você querer essa gratificação, essa recompensa rápida e sem benefícios no longo prazo. Então, é aquilo também, pô, tive um dia difícil, vou parar e tomar cerveja, comprar um salgado, coisa assim que no final você vai gastando sempre dinheiro e sempre você vai ter alguma desculpa para gastar dinheiro, é o que mais tem. É fácil achar essas desculpas para gastar dinheiro, e a ideia é a gente tentar eliminar isso, né? E a influência das redes sociais, como eu tinha falado, ela coloca esse efeito de comparação que acaba só piorando a gente, na verdade, né? Primeiro que as pessoas na rede social só vão mostrar a parte boa, quase sempre só vão mostrar a parte boa, raramente vão mostrar os boletos, o que tem para pagar, as dificuldades que estão tendo. Então você só vê o lado bom da pessoa e fala, meu, nossa, que saco, nunca vou conseguir, enfim. Vai se comparando com essa pessoa, repetição, então você vê sempre anúncio também na internet e gente, pressão social, fazendo esses anúncios, divulgando ainda mais, estimulando você a gastar mais dinheiro, enfim. É bem complicado essa parte de rede social. E aí eu até selecionei aqui 8 perfis no Instagram, mas tem no YouTube também, tem TikTok e tudo, que são essas 8 pessoas aqui que eu acho que vale a pena seguir. Pelo menos algum deles vocês vão conseguir se identificar. E eles falam bastante sobre educação financeira, sobre finanças, e vai ajudar a gente a manter esse foco aqui na questão financeira. Indo para a parte das bets, meu, bets, né, as casas de apostas, são extremamente arriscadas e prejudiciais para a gente, né? São essas casas online, né, principalmente, e ela, por trás, você está sempre apostando contra a própria casa. Então, você está sempre apostando contra a Betano, contra a Sporting Bet, qualquer uma dessas, aí está sempre, contra a Blaze, está sempre apostando contra ela. E ela tem toda uma matemática por trás, que ela faz via os computadores que elas têm, né, servidores, ela sempre vai ganhar alguma coisa. Não importa se o Flamengo ou o Fluminense ganhar, vencer o jogo, ela vai ganhar alguma coisinha. Então alguém vai estar sempre pagando para ela ganhar. Pode ser que uma vez ou outra você tenha sorte e ganhe, mas se fizer isso com frequência, você vai perder. E não vale a pena realmente as bets, né? E hoje em dia está muito comum. Então ela promete ser o ganho rápido, mas dá para você perder o controle financeiro muito fácil. E aí eu trago mais exemplos para a gente analisar. Então, se você aposta R$ 5 por dia, já estamos falando de R$ 1.700 por ano, né? Aqui, tá nessa conta aqui. Já dá R$ 140 por mês. É bastante coisa, né? Se você aposta R$ 10 por dia, já dá o dobro, já dá R$ 3.360 por ano, R$ 280 por mês. Isso daqui, se você olhar R$ 10, provavelmente você vai falar, não é muito, vou testar aqui R$ 5, né? Alguma coisa. E com o tempo a gente vai ver aqui a diferença que isso faz, ó. Então, provavelmente vocês já estão, se você gosta de apostas, está fazendo isso com o tempo, né? E isso também vai serve de exemplo para outras coisas, mas focando em apostas, né? Se você, ó, apostar R$ 5 todos os dias, que dá R$ 140 por mês, e você parar de apostar e passar a investir esse valor, a um retorno de 8% ao ano, que é ok, a gente vê que em um ano você já aumentou um pouco do que você tinha, você investiu 1.820 e já está com 1.892 praticamente. Você ganhou R$ 72 já no ano. Ganhou de juros. Ou seja, ó, o seu dinheiro foi valorizando, não só guardado, mas ele está ganhando dinheiro com o tempo. Isso em 5 anos, você já ganhou R$ 1.877. Em 10 anos, você já está com R$ 25.520. Ganhou de juros R$ 8.580. Então, tudo bem, nem tem 10 anos que a gente aposta, 10 anos é muito longo, mas isso serve para todos
os outros exemplos que eu tinha dado de consumismo, de imediatismo, de pressão social, tudo que a gente vai gastando aos poucos, estão acumulando, e se vocês forem ver, vocês provavelmente conseguem juntar, não sei se R$ 140 por mês, pode ser menos, pode ser, até ser mais. Mas isso, com o tempo, vai aumentando esse bola de neve, essa bola de neve vai aumentando bastante. Então, se você for ver, ela gera mais, e isso é os juros compostos que a gente vai ver depois, mas você vê, em 5 anos, você estaria com 10 mil. Então, você pensaria que em 10 anos, você estaria com o dobro, com 20 mil. Mas você já vai para 25 mil, porque tem os juros compostos, juros sobre juros. Então, você já vai aumentando, ele vai rendendo mais, vai aumentando, vai rendendo mais, vai aumentando, vai rendendo mais, e aí você vai aumentando, pensa numa bola de neve, ela vai descendo a montanha, ela vai ficando maior. E é exatamente isso, com o tempo, você vai ganhando mais e mais juros. E aí seu dinheiro vai ficando maior. E aí é nesse exemplo aqui que a gente consegue ilustrar tudo que eu tinha passado de exemplos ruins, né? Então, a Bet aqui é um exemplo claro. Você aposta R$ 5 por mês, em 10 anos você podia estar com 25 mil. E tudo bem, 10 anos é muita coisa, mas é um dinheiro que você não vai ter se continuar apostando. Se você aposta R$ 10 por dia, já vai para 280, R$ 300 por mês, mais ou menos. Em 10 anos você já está com R$ 51 mil. Já ganhou 17 mil só de juros. Você salvou 33.880, ou seja, todos esses R$ 280 por mês já somaram em 10 anos para 33.880, só que você ganhou R$ 17.160 de juros. Você ganhou, seu investimento valorizou isso tudo. Aí você está com R$ 51 mil agora. Olha que interessante isso. E aí, com o tempo, se você vai investindo, você vai pegando gosto por isso, vai conseguindo investir cada vez mais e esse montante aumenta ainda mais rápido. Aqui é o que eu estava comentando, juros sobre juros, né? O poder do tempo com o seu dinheiro, o poder da paciência frente ao impulso. Então, você trocar o consumo que você está fazendo hoje, a compra que você está fazendo hoje, para você poder ter uma melhor qualidade de vida, um maior consumo no futuro, depois, no longo prazo. Essa fórmula aqui não precisa entrar muito em detalhes. Você pesquisar no Google calculadora juros compostos, você consegue fazer todas as contas que você quer. Mas a ideia é mostrar exatamente isso aqui, ó, que em um ano, se você guarda os R$ 50 por mês, você juntou R$ 600 num ano. Em 3 anos, se você rendeu os 8% ao ano, em vez de você ter 3 vezes 600, né, que daria R$ 1.800, você tem 1.947. Ou seja, esses R$ 147 a mais é os juros. E aí você vê que ele vai aumentando essa proporção dele ao longo do tempo. Então, em 5 anos, que você teria, juntando R$ 600 por ano, você teria R$ 3.000, com juros de 8%, ele entrando um em cima do outro, você vai de 3.000 para 3.520. Esses 520 aí, ele vai ver sobre juros sobre juros. E isso é muito, muito interessante. Com mais tempo, você joga isso para 20, 30, 40 anos, esse montante é exponencial, é uma curva assim para cima do seu dinheiro. Então é muito legal você investindo desde o início. E aproveitar que vocês são jovens, é ótimo, nem que seja R$ 10 por mês. Isso aí, no futuro, esses R$ 10 você já está guardando como se fosse R$ 400, R$ 500. Se você estiver pensando em aposentar, você já vai ter um dinheiro muito maior. Então você tem que começar a pensar nessa troca de um consumo hoje, né? Comprar alguma coisa hoje, ou no curto prazo, aqui nesse mês, para guardar esse dinheiro e poder comprar algo muito melhor, com uma qualidade melhor, você ficar muito mais tranquilo no futuro. Essa é a ideia. E aí, chegando mais para o final da aula aqui, a ideia desse trecho, dessa frase de pagar primeiro, é a gente entender essa diferença entre ativo e passivo. Então, o conceito de pagar você primeiro é assim que você recebe o dinheiro, algum dinheiro que você vai ganhar, o salário que você já está ganhando, você já guarda um pouquinho para investimento e depois você gasta esse dinheiro. Aí vocês vão definir o quanto vocês querem guardar. Eu acho legal guardar ao menos 10% para começar e depois tentar aumentar isso para 20%, 30%. Tudo que você ganha. Então, você ganha R$ 300 por mês, começa hoje tentando guardar R$ 30 por mês. E aí a questão de ativo e passivo, que aí é como a gente chega naquele gráfico lá do começo da nossa aula aqui,
é que o ativo, e é o que a gente quer, é tudo que coloca dinheiro no nosso bolso hoje ou no futuro. Então, são os investimentos, são ferramentas de trabalho. Então, você pode ter que comprar uma moto para fazer entrega, ou alugar uma moto para fazer entrega, ou comprar um celular para fazer entrega, ou comprar uma máquina de uma batedeira para fazer bolo e vender, um forno melhor para fazer esses bolos, enfim, um monte de ferramentas para você melhorar o seu trabalho. E passivo é o que tira dinheiro. Então também pode ser um celular caro que custa dívida, custa mensal que você parcelou, pode ser um plano de celular absurdo, muito grande, pode ser um carro, uma moto também que você não está usando como ferramenta de trabalho, e se só como lazer, ela pode estar custando muito e não seja o momento de você ter uma moto. É melhor você guardar esse dinheiro e ter mais conforto no futuro. Essa é a ideia. Ativo é o que te dá dinheiro, te coloca dinheiro no seu bolso, passivo é o que está tirando. O que a gente quer é ter mais ativos e ter menos passivos. Dívidas são passivos. E aí a gente consegue ter aquela gordurinha que ao longo do tempo vai crescendo e a gente consegue ter mais qualidade de vida. E aí, por fim, o que eu quero que vocês façam, né, atividade e essas práticas do dia a dia, é começar agora a ter essa percepção. Então, toda vez que você for comprar alguma coisa, você fizer esse checklist, né? Então, antes de comprar, pergunte se isso se aproxima alguma das metas que a gente definiu na aula anterior. Se não, espere um tempo, adia pelo menos 24 horas para você refletir, ver se realmente precisa disso ou não. Defina a percentual, o quanto você quer guardar, o quanto você quer pagar você primeiro, antes de começar a pagar outras contas. Então, já salvar esse dinheiro. Começar com 10% acho que é ótimo. Quanto mais, melhor, lógico, mas é mais difícil também. Evite apostas. Quando receber uma quantia extra, guardar bastante dela. Isso daqui também é essencial. Quando você receber um aumento ou um novo salário, mudar bastante o quanto você está ganhando. Fica pelo menos 6 meses como se você ainda tivesse com o seu salário anterior. E todo esse ganho a mais que você está tendo, você vai investindo, vai guardando e investindo. Isso vai suavizar a sua variação financeira ali, e você vai conseguir guardar mais dinheiro, sendo que você já estava conseguindo viver com essa qualidade de vida. Então, você só vai atrasar 6 meses para guardar um dinheirão que vai servir para te dar mais conforto no futuro. E aí, a atividade é que agora a gente vai ter um desafio de 7 dias, tentando nos conscientizar e anotar o que a gente está gastando. Então, a ideia é anotar todos os gastos que não foram planejados, ou até mesmo os gastos planejados. A ideia é anotar tudo numa planilhinha, pode ser no papel também, num caderninho. E aí, aqui está o exemplo. Então, ó, por exemplo, coloca a data que você fez isso, pode ter que colocar o horário, se quiser, almoço, à tarde. A descrição, então, o que foi? Foi um sanduíche, foi uma roupa, foi a aposta. Coloca o valor que você apostou, ou que você comprou, onde foi, se foi no delivery, se foi no aplicativo, se foi numa loja, enfim. O motivo, então, por que você quis fazer isso, e o seu sentimento antes e depois, para ver ou se a gente está caindo naqueles principais problemas que a gente comentou no começo do vídeo, que geram consumo à toa, né? E aí vocês vão montando isso vai guardar para vocês, mas a gente vai usar isso nas outras aulas para moldar como que a gente vai agora pensar e resolver esses problemas que a gente está identificando. Isso aqui é uma tarefa para a gente identificar os problemas. Beleza? Então, essa foi a aula. A mensagem final aqui é vocês trocarem um pouco desse consumo atual para escolhas que vão ter impacto melhor no seu futuro. Trocar, lembrando daquelas simulações ali de, em vez de você apostar, guardar esse dinheiro e guardar esse um pouquinho por dia ou por mês, vai ter um impacto no futuro. É isso aí, galera.